Homem não tem que ser bonito, tem que ter dinheiro. Ai, na verdade, tem razão. Amigo, deixa eu te contar uma coisa. As mulheres de hoje em dia, elas não gostam mais de homem. Elas gostam de dinheiro, dinheiro. Quando vocês começarem a entender sobre isso, a cabeça de vocês vão dar um boom. Elas vão explodir. A mulherada de hoje em dia, ela não tem mais saco, ela não tem mais paciência pra ficar aturando o homem. A mulherada hoje em dia, ela tá preocupada em ganhar isso aqui, ó. Dinheiro. E tem mais, quanto menos relacionamentos ela tem com o homem, quanto mais ela se distancia de muitos homens atualmente, ela garante estar viva por mais tempo. Então, amigo, deixa eu te falar, aquela ilusão que a mulherada tinha de casamento, de ter filhos, construir família, sabe? Aquele conto de fadas, acabou. Acabou. A mulherada quer só isso aqui, ó. É isso aqui. Não tem isso aqui? Aí, meu amigo, aí ela vai ficar desesperada. Agora, homem? Não. Homem é a coisa mais fácil que tem de se conseguir. Teve uma época em que ele teria mandado 3 mensagens. Hoje ele manda nenhuma e dorme tranquilo. Não é frieza, é outra coisa. E essa outra coisa tem nome? Quando eu saio com um boy e ele está sem dinheiro, eu dou aqui na mão dele, ó. Eu falo, pega aqui, toma aqui. Pague a conta, é meu. A conta é minha. Mas eu quero que você pague a conta, você fala com o garçom, você cuida aqui do pedido também, tá bom? Eu quero me sentir uma mulher do seu lado, independente de qualquer coisa. Então a mulher tem que prezar para que o homem dela se sinta e que assuma o papel de fato de um homem na vida dela. Mulher quer se sentir acolhida, mulher quer se sentir protegida, mulher quer se sentir liderada, mulher não quer se sentir homem. Mulheres querem se sentir mulher, certo? E eu sou esse tipo de pessoa mesmo. O Uber parou aqui, ele chegou, o Uber parou, eu tô de pé na porta do Uber, esperando ele sair do Uber e abrir a porta pra mim entrar. Entendeu? Seja um cavalheiro, abre a porta pra mim entrar. Porque eu quero me sentir bem menininha, bem mulherzinha do seu lado. É assim ou é o game? Pesquisas recentes sobre comportamento de apego mostram algo curioso. Quando a recompensa emocional cai, o esforço também cai, em qualquer direção. Isso não é sobre gênero, é sobre economia da atenção. E a atenção hoje é o recurso mais escasso que existe. Oi, gente, boa tarde. Estou à procura de um namorado. Nunca namorei na vida, nunca beijei. Ninguém me quer porque eu sou preguiçosa, não faço nada dentro de casa, durmo o dia todo, acordo de 2 horas em diante. Minha mãe é quem faz tudo, é quem lava roupa, é quem lava prata, é quem faz comida. Eu tenho preguiça até de comer. Não tenho dinheiro, sou muito pobre. Não tenho dinheiro nem para comprar uma bala. Mas estou à procura de um homem que goste de mim do jeito que eu sou. Ele sabendo que eu não vou fazer comida para ele, não vou lavar a roupa dele, não vou arrumar a casa. Portanto, ele vai ter que acordar cedo sim para fazer a comida dele para levar para o trabalho. Então, é sobre isso. Estou à procura de alguém que queira viver esta vida comigo. E se o problema nunca foi os homens pararam de se esforçar? E se o problema é que o esforço mudou de forma e ninguém percebeu? Pensa nisso por um segundo, porque a resposta muda tudo o que vem depois. E aí, pegasse algum boi aqui já? Não, só tem viado, só tem frango, caruaru, só tem viado. É 500 mulheres para um homem só. Aí a metade de caruaru é frango, a segunda parte é casado e a terceira tá preso no presídio. Pronto, não tem homem caruaru mais não. Olha, ó, você vê só viado. Tá foda. Que revolta é essa? É a realidade, amigo. Todo mundo de Caruaru comendo, realmente eu não tô mentindo, é a verdade. Mas eu tô vendo que as mulheres estão sofrendo muito. Tá vendo aí, tá vendo? É. Cadê os homens daqui, porra? Cadê vocês? Às vezes a coisa mais alta que alguém oferece é justamente o silêncio. Não por desprezo, por autopreservação. Depois que teve as curtidas dos stories, os homens ficaram mais frouxos? Porque só curte e acabou, né? Cadê os homens de verdade? O que é ser um homem de verdade? Um homem de verdade, eu acho que ele tem que chegar, conversar um papo bom. Não aquele papo tipo, ai, vamos ficar, que não sei o quê. Conversar sobre a economia do Brasil é um papo bom? Uma puta que Uma pauta importante num Cita date. uma pauta. negócio. Não, tem um negócio que eu queria te falar. Solta o negócio. Vai. Tá vendo? O negócio é só curtir story. Cadê os homens de verdade? Cadê os homens de verdade? Um estudo comportamental recente apontou uma inversão que ninguém esperava. Em boa parte dos aplicativos de relacionamento,
Quem inicia mais contato hoje já não é quem se imagina. Os números mudaram antes do discurso. E isso muda completamente a forma como devemos entender essa história. Eu pedi separação do meu marido porque eu entendo que o homem tem que ser o provedor e a mulher tem que ser apenas a dona de casa. A situação financeira do meu marido estava ficando um pouco complicada, ele não estava conseguindo pagar os meus luxos, que eu gosto de me arrumar. A gente era casado há quase 5 anos, ele nunca falou pra mim pra eu trabalhar fora, mas ele falou que entendia que como a gente não tinha filhos, é comum nos dias de hoje o casal trabalhar fora. Ele falou que foi egoísmo da minha parte pedir separação, que eu deveria um pouco compreender a situação dele, sendo que eu não estava ajudando financeiramente, que era para eu esperar pelo menos um pouco que as coisas iriam melhorar. E eu falei para ele, não, eu não posso estar com um homem que ganha pouco, sendo que o homem tem que prover tanto a casa quanto pagar os meus luxos, porque se ele quer uma mulher bonita, ele tem que pagar as coisas para mim. E eu falei para ele, se tu não consegue bancar a casa e me bancar, eu não vou conseguir ficar contigo. Aí ele achou egoísmo da minha parte essa minha atitude de pedir a separação. Eu acho que eu não tô errada. Existe uma cena que se repete com pequenas variações em bares, aplicativos, grupos de amigos e mensagens de WhatsApp por todo o Brasil e provavelmente por todo o mundo ocidental. Uma mulher espera, ela checa o celular, ela relê a última conversa tentando decifrar um tom que talvez nem exista. E em algum lugar, um homem está fazendo outra coisa completamente diferente. Treinando, trabalhando, saindo com amigos, simplesmente vivendo, sem aquela urgência que antigamente definia o comportamento masculino em relação ao romance. Essa cena não é ficção. Ela é o retrato de uma mudança silenciosa que vem se consolidando há pelo menos uma década e que só agora começa a ser nomeada em conversas públicas. Por muito tempo, o roteiro cultural era claro, quase didático. Ao homem cabia iniciar, insistir, demonstrar interesse repetidas vezes, ultrapassar rejeições, provar valor através do esforço contínuo. À mulher cabia, em teoria, avaliar, selecionar, manter distância estratégica até ter certeza. Esse roteiro vinha de um contexto social específico, de estruturas econômicas, familiares e culturais que hoje já não existem da mesma forma. E quando o contexto muda, os comportamentos que ele sustentava começam a perder sentido, mesmo que as expectativas emocionais das pessoas ainda estejam ancoradas nele. Gente, eu acabei de chegar de uma festa. São literalmente 3 horas da manhã, mas eu preciso gravar esse vídeo. Eu estava numa festa com várias amigas lindas. E a balada em si, especialmente hoje, estava cheio de mulher linda. Uma mais linda que a outra. E um monte de homem banana e feio. Poderia parar por aí e acabamos o vídeo, mas não. Explico. A minha amiga, uma das minhas amigas, que é linda de morrer, estava a noite inteira dando moral pra um cara. A noite inteira, dançando, olhando pra ele. Aquele processo de sedução, nananã. Ele tava, tipo, a 1 metro dela. E ele respondia aos estímulos, assim. Ele dançava, ele sorria, ele levantava o copo pra ela, aquela coisa. Estava rolando algo. Mas ele não chegava nela. Gente, foram horas de festa. E ela, tipo, muito querendo ficar com ele, assim. Só que ela ficou pra mim, ela falou, amiga, eu não vou. Eu não vou ter que chegar nele, né? Parênteses. Ele era feio. Fecha parênteses. E ela falou, tipo, é sério que eu vou ter que chegar nele? Não, né? Se eu tiver que chegar nele, eu não fico com ele. Eu vou embora, não fico com ninguém. A festa acabou. E ela não ficou com ele. Simplesmente porque ele não chegou nela. Gente, o que está acontecendo com os homens? Será que eles estão muito traumatizados de levar fora de mulher bonita? E aí eles não chegam mais? E aí eles só ficam esperando as outras mulheres chegar neles? Sabe? Estão mal acostumados? Que eles são bonitos, os que são bonitos, as mulheres sempre chegam. Aí eles não precisam chegar em ninguém porque as mulheres chegam neles. E aí os feios são traumatizados. Gente,
Ai, os homens estão muito banana. Ai, que preguiça, gente. Se eu tivesse que ficar solteira agora. Que preguiça. Sério. O cara fica a noite inteira com um copo na mão assim, ó, estático. Não mexe. Parado, congelado. Um monte de mulher dando moral pra ele. Realmente eu acho que o mercado tá assim, como tem muitos homens gays, tá faltando homem no mercado. A sensação que eu tenho na proporção é que tem mais homens gays do que mulheres lésbicas e bis. Então eu acho que realmente está faltando homem no mercado, e aí os poucos que tem estão supervalorizados. Tô errada? Gente, tô viajando, 3 horas da manhã. Deixa essa reflexão aqui pra vocês, tá? Tomar banho. Beijos, amigos. O que estamos vendo agora é justamente esse descompasso. Uma geração inteira de homens cresceu ouvindo que precisava se esforçar, insistir, provar. Mas essa mesma geração também assistiu, em tempo real, ao custo emocional desse esforço quando ele não é retribuído. Viu amigos investindo meses em alguém que nunca demonstrou reciprocidade real. Viu histórias de rejeição sendo compartilhadas publicamente, às vezes com humor, às vezes com crueldade. Viu, através das redes sociais, uma quantidade de informação sobre relacionamentos que nenhuma geração anterior teve acesso. E isso mudou completamente o cálculo de risco que cada pessoa faz antes de se abrir para outra. Não é exagero dizer que hoje existe uma espécie de literacia emocional coletiva que não existia antes. As pessoas leem sobre apego evitativo, sobre padrões de ansiedade, sobre bandeiras vermelhas e amarelas, sobre autoestima e validação externa. Esse vocabulário, que antes pertencia só a psicólogos e terapeutas, virou linguagem cotidiana. E com esse vocabulário vieram também novas formas de proteção emocional. Um homem que antes insistiria 3, 4, 5 vezes depois de um sinal de desinteresse. Hoje, para na primeira ou segunda tentativa, não porque deixou de se importar, mas porque aprendeu a nomear o próprio desconforto e a validar sua própria dignidade sem depender da aprovação de outra pessoa. Sim, meu amor, se eu sou super bem resolvida, eu quero alguém que venha agregar na minha vida e não alguém que venha me tirar. É igual um investimento, você já tem o dinheiro, aí você, por exemplo, investe na bolsa de valores, que é pra você ter mais e não pra você ter menos, né? Eu não nasci, meu amor, pra ficar trabalhando, me ferrando, pra dividir com fudido, ou ferrado, ou merda, que não queira trabalhar e que queira o que eu já conquistei. Então, meu amor, lute para me ter como uma mulher inteligente, que corre atrás, que não depende de ninguém, mas que, óbvio, que era alguém bem resolvido e não alguém ferrado e falido. Aqui está o ponto que poucos querem admitir. Isso não é frieza, é autoestima. E a autoestima, quando distribuída de forma mais equilibrada entre homens e mulheres, muda completamente a dinâmica de quem persegue o quê? Pensa numa balança. Durante décadas, o peso emocional dessa balança estava quase todo do lado masculino. Era ele quem precisava demonstrar, conquistar, insistir, se provar digno de atenção. A mulher, nesse modelo, ocupava um lugar mais passivo, ainda que nem sempre confortável, de espera e avaliação. Só que as balanças, quando ficam desequilibradas por tempo demais, tendem a se corrigir. E é isso que parece estar acontecendo agora. Um reequilíbrio, às vezes desconfortável, às vezes confuso, mas absolutamente real. Esse reequilíbrio aparece em pequenos detalhes do cotidiano. Aparece na forma como conversas em aplicativos de relacionamento começam a esfriar mais rápido do lado masculino. Aparece na quantidade de homens que relatam, em conversas informais e em fóruns online, uma espécie de cansaço emocional específico. Não um cansaço do amor, mas um cansaço de correr atrás de algo que raramente parece valer o esforço investido.
E aparece também numa mudança sutil de prioridades. Mas para muitos homens hoje, investir tempo em carreira, saúde física, amizades e desenvolvimento pessoal virou uma alternativa mais previsível e menos desgastante do que investir energia emocional em alguém que talvez nunca corresponda. É tentador, nesse ponto, cair numa narrativa de conflito, colocar homens de um lado e mulheres do outro como se fosse uma disputa de forças. Mas essa leitura simplifica demais um fenômeno que é, na verdade, muito mais sobre economia emocional do que sobre gênero. Em qualquer relação humana, seja ela romântica, familiar ou profissional, o esforço tende a fluir na direção onde existe recompensa percebida. Quando a recompensa cai, ou quando o risco de frustração sobe demais, o esforço se retrai, independentemente de quem está do outro lado. O que mudou não foi a natureza masculina. O que mudou foi o ambiente em que homens e mulheres calculam esse risco. E esse ambiente mudou de forma dramática nas últimas 2 décadas. Os aplicativos de relacionamento, por exemplo, criaram uma sensação de abundância de opções que nunca existiu antes na história humana. Quando existem, teoricamente, centenas de possibilidades a um deslizar de dedo, o instinto de investir profundamente em uma única pessoa perde força, para homens e mulheres igualmente. Só que o efeito colateral disso, para muitos homens, foi perceber que o esforço tradicional de conquista simplesmente não compensa mais dentro dessa lógica de abundância. Por que insistir semanas com alguém que demonstra pouco interesse, quando existe a percepção de que há sempre outra conversa, outra possibilidade, outro caminho? Isso nos leva a uma pergunta desconfortável, mas necessária. Será que estamos, coletivamente, trocando profundidade por quantidade? Será que essa nova postura masculina, mais recuada, mais seletiva, menos disposta a perseguir, é sinal de amadurecimento emocional ou sinal de um distanciamento afetivo maior que vai custar caro para todos no longo prazo? A resposta, provavelmente, é as duas coisas ao mesmo tempo. Existe sim um amadurecimento real acontecendo. Homens estão aprendendo, ainda que de forma imperfeita e gradual, que autovalorização não deveria depender de conseguir a atenção de outra pessoa. Essa é uma virada psicológica importante e que vem sendo incentivada há anos por terapeutas, criadores de conteúdo e até por movimentos de saúde mental masculina que finalmente começam a ganhar espaço depois de décadas de silêncio sobre as emoções dos homens. Mas existe também um risco real de que esse aprendizado, levado ao extremo, vire uma espécie de blindagem emocional, onde o medo de parecer carente ou de sofrer rejeição impede qualquer tipo de vulnerabilidade genuína, mesmo quando ela seria saudável. E é aqui que a conversa fica interessante, porque ela não é sobre apontar culpados. É sobre entender que tanto homens quanto mulheres estão, ao mesmo tempo, tentando se proteger de um ambiente afetivo que ficou mais imprevisível, mais saturado de opções e mais carregado de expectativas alimentadas por redes sociais, filmes, séries e discursos motivacionais que nem sempre refletem a complexidade real das relações humanas. Pense em quantas mulheres, hoje, relatam a sensação de que os homens bons sumiram ou que ninguém quer se comprometer mais. E pensa, ao mesmo tempo, em quantos homens relatam a sensação de que não vale mais a pena se esforçar, ou que é melhor investir em si mesmo do que em alguém que pode ir embora a qualquer momento. Essas duas frustrações, aparentemente opostas, na verdade nascem da mesma raiz. Um ambiente social que tornou o vínculo afetivo mais difícil de construir e mais fácil de abandonar, para todo mundo ao mesmo tempo. Talvez o verdadeiro problema não seja quem deveria correr atrás de quem. Talvez o problema seja que estamos tratando a atenção como um jogo de poder, quando na verdade ela deveria ser uma troca. Numa relação saudável, ninguém devia estar correndo atrás de ninguém no sentido de perseguição ansiosa. Deveria haver um movimento mútuo onde os dois lados se aproximam por interesse genuíno,
sem cálculo estratégico, sem medo de parecer fraco ou de parecer desesperado. Se você chegou até aqui, talvez tenha reconhecido um pouco de si mesmo nessa história. Seja no papel de quem recuou por medo, seja no papel de quem esperou mais do que deveria. E tudo bem, nenhuma dessas posições é errada. Elas são apenas o resultado de um mundo afetivo que ainda está se reorganizando e que provavelmente vai continuar mudando pelos próximos anos. Fica a reflexão para você levar depois que esse vídeo terminar. Será que na sua vida você está correndo atrás de atenção ou está construindo conexão? São coisas bem diferentes e talvez essa seja a distinção mais importante que a gente possa fazer nos relacionamentos de hoje. Se essa reflexão fez sentido para você, conta aqui embaixo qual foi a parte que mais tocou. Às vezes, é justamente nos comentários que a gente descobre que não está sozinho nessa. E se você quer continuar essa conversa sobre comportamento humano, relacionamentos modernos e autoconhecimento, já sabe. Se inscreve, deixa o like e vem construir essa reflexão junto com a gente nos próximos vídeos.